Nossa revisão é da expedição 3, que vai da página 74 até a 93. E essa revisão é específica para o simulado. Tranquilo? A prova vai ser uma outra revisão que eu vou passar quando for o momento da prova. Bom, primeira coisa que eu quero falar com vocês: clima e tempo atmosférico. Eu não posso colocar clima e tempo atmosférico como se fosse a mesma coisa. Clima e tempo atmosférico são diferentes. Clima é uma sucessão de vários tempos atmosféricos que eu vou estar medindo durante cerca de 30 anos. Olha só, 30 anos para decidir o clima de um lugar. Para daí então eu dizer se esse clima ele é seco, se ele é úmido, se ele é quente, se ele é frio, se ele é temperado. Eu preciso de uma variação muito longa para me determinar o clima de um lugar. Já tempo atmosférico é um estado momentâneo, do momento que nós estamos vivendo. Por exemplo, aqui agora tá calor, mas talvez lá em Cachoeira de Macacu, não sei se você conhece, pode estar chovendo, que é um ambiente mais de serra. Ou seja, e tempo atmosférico ele está em constante modificação. Agora está fazendo sol. À tarde, lá para da tarde, pode cair uma chuva e à noite esfriar, amanhã chover mais ainda e fazer sol. Ou seja, o tempo atmosférico ele está em constante transformação, em constante modificação. Então eu tenho uma diferença clara que clima ele é constante e tempo atmosférico ele é temporário, ele está em constante modificação. Tudo Ô tranquilo? tio, você tem periquito? Eu tenho uma calopsita, eu não, a minha filha. E ela tá piando aqui, tá bom? Desculpa aí, vou atrapalhar Aham. vocês. Pô, porque não. Daqui a pouco ela começa a cantar aqui algumas coisas, alguns hinos aqui que ela gosta de cantar. Vamos lá. É, fatores do clima. Bom, Ah, professor, eu sei como que é isso. então, o clima, existe diversos tipos de climas no mundo todo, por conta da variação. E essa variação toda, ela se dá pelos fatores climáticos. Por que, que um lugar faz muito sol e não chove? Por que outro lugar também faz muito sol e já chove? Por que, que um lugar é muito frio? Por que, que um lugar é muito seco? Então, esses fatores do clima, ele vai determinar o clima do lugar. Se vai ser frio, calor, úmido, pouco úmido, se vai ser mais ou menos. Esses fatores que vai dizer se aquele lugar como que vai ser o clima daquele lugar. E esses fatores, eles vai estar com a combinação de mais de um deles, vai determinar o clima do lugar. Por exemplo, eu tenho uma latitude. Como que a latitude influencia o clima? Vocês sabem que pela curvatura do nosso planeta, ele não recebe a radiação solar de forma uniforme. Ele recebe uma radiação solar, por exemplo, aqui eu tenho aqui, ó, na zona tropical, que uma maior incidência de radiação solar. Aqui recebe mais radiação solar do que qualquer outro lugar do nosso planeta. Então, todas as faixas que estão aqui nesse lugar, elas vão tender a fazer mais calor do que em outros lugares. E quanto mais afastado dessa linha do Equador, que acaba recebendo maior radiação solar, maior quantidade de radiação solar, quanto mais afastado, mais frio vai ser. E quanto mais próximo do Equador, mais calor vai ser. Então, eu tenho que a latitude influenciando. Se um determinado lugar estiver mais afastado em relação à latitude à linha do Equador, mais frio ele vai ser. Quer um exemplo bem tranquilo? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul ele é frio, certo? Mas São Paulo também às vezes faz frio também. Onde que é mais frio? São Paulo ou Rio Grande do Sul? São Paulo é Rio Grande menos do Sul. frio do que o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é mais frio, porque o Rio Grande do Sul está mais afastado da linha do Equador. A mesma coisa. Rio de Janeiro e o Nordeste, os dois fazem muito calor, só que o Nordeste está mais próximo à linha do Equador. Então, a tendência é que no Nordeste faça mais calor do que aqui no Rio de Janeiro. Entendeu? Então é assim que funciona a latitude. A altitude. O lugar é. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida se aqui no Rio a gente fica assim na bordinha do mar, sabe?
O rio, o mar faz Uhum. diferença no clima, não faz? Sim, eu vou chegar lá, tá bom? Vou chegar lá. Por exemplo, o segundo fator que eu posso destacar aqui é a altitude. A altitude significa o quê? O lugar, quanto mais alto for, mais frio ele tende a fazer, por conta do ar rarefeito. Por quê? Se um lugar ele vai ser mais alto, a quantidade de ar ele vai ser menor. E eu vou fazer ligação direta aqui, ó, com o terceiro, que é a pressão atmosférica. Pressão atmosférica é o peso do ar sobre as nossas cabeças. A gente acha que o ar não tem peso, que ele não influencia nada, mas pelo contrário, conforme a gente está mais próximo do nível do mar, mais pressão a gente sofre, porque mais ar está sobre nossas cabeças. Quanto mais afastado do nível do mar, quanto mais alto, menor essa pressão atmosférica, menor é a quantidade de ar. É por isso que a gente sobe uma serra como Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, esses lugares a gente sente uma pressão no ouvido. Por quê? Porque é o nosso corpo sinalizando que a pressão atmosférica está sendo alterada. E por esse motivo a gente acaba sentindo uma pressão no ouvido, entendeu? Então a pressão atmosférica e a altitude elas estão ligadas uma com a outra e acaba influenciando o clima, porque lugares mais altos, por ter uma menor pressão atmosférica, ela vai possuir uma menor temperatura. O nosso maior exemplo aqui, mais próximo da gente, é Petrópolis. Quando você vai para Petrópolis, todo mundo fala: olha só, leva casaco, vai fazer frio lá. Não é pelo tempo atmosférico que está frio, não. É o clima que já é mais frio lá, por conta da altitude. Já o fator da maritimidade e da continentalidade é a aproximação ou o afastamento de grandes corpos de águas, um lago, uma lagoa, um mar. Ou seja, se o lugar está mais próximo de um grande corpo de água, a temperatura dele ele vai tender a ser mais amena. Um grande exemplo é o Rio de Janeiro aqui. A amplitude térmica, que é a diferença entre a maior temperatura e a menor temperatura do dia, essa diferença, que eu vou chamar de amplitude térmica, ela vai ser menor nos lugares próximos aos grandes corpos de água. Mas, no entanto, quanto mais afastado desses grandes corpos de água, maior vai ser a minha amplitude térmica. Por quê? Porque a diferença entre a maior temperatura e a menor temperatura vai ser maior. Um grande exemplo é o deserto do Saara, ou qualquer outro deserto, no qual esses desertos vão sofrer o fator da continentalidade, aonde de manhã o solo, as rochas vai receber todo o sol e vai superaquecer muito rapidamente, fazendo calor rapidamente. Então de dia a temperatura vai chegar a quase próxima aos 50 graus. Mole, mole. Isso é natural lá no deserto do Saara. Mas só quando chegar à noite, esses materiais eles vão liberar calor também muito rapidamente, vão perder calor muito rápido. Então a noite vai ser muito fria, porque esse material vai perder calor. Então a noite lá no deserto é próxima ao 0 grau. Então a diferença entre a maior temperatura perto dos 50. Já a menor temperatura, perto do 0 grau, vai ser muito grande. Eu vou ter uma grande amplitude térmica. Deu para Que entender? estranho, professor. Que estranho. No deserto, tudo é quente de manhã, de tarde, aí de noite fica frio. Sim, sim. Tanto é que pessoas podem morrer de frio no deserto à noite. Se você for pro deserto e não tiver nenhum abrigo, você pode, porque lá faz muito frio à noite. Frio, frio de você bater queixo. Por quê? Por conta desses materiais como o solo, as rochas, eles perdem calor muito rápido. Diferente de lugares próximos a grandes corpos de água. Por quê?
acaba recebendo uma maior influência da água, porque a água ela tem uma propriedade física que ela demora a reter calor. No entanto, ela também demora a perder calor. Então, por exemplo, de dia, quando o sol está lá soltando todos os raios solares, a água está retendo calor muito devagar, então ela demora a aquecer. Então, tanto é que esses lugares não vai fazer tanto calor. Quer um exemplo? Você está aqui em Alcântara, aquele calor de 40 graus, você não está aguentando. Você pega um ônibus ou vai de carro até o centro de Niterói. Cara, você chega ali na Amaral Peixoto, bate aquela brisa, aquele vento, você sente tipo um refrigério. Por quê? A proximidade do mar, da Baía de Guanabara, no caso, que vai fazer com que Niterói, pelo menos o centro de Niterói, a temperatura seja mais amena em comparação com quem Alcântara, que é muito mais quente e está muito mais longe de qualquer corpo de água. Então, por esse motivo, a amplitude térmica nesses lugares vai ser menor, porque de manhã não vai fazer tanto calor por conta da aproximação com o mar, ou um lago, uma lagoa, e à noite essa água também vai estar liberando calor lentamente, então vai esfriar menos. Por quê? Porque esses lugares já vai estar já mais do que a água vai estar liberando calor aos poucos. Por esse motivo que eu tenho uma menor amplitude térmica nesses lugares. Deu para entender? Maritimidade é o lugar que está próximo ao mar. Continentalidade é o lugar que está afastado do mar, que está sofrendo o processo do continente. Tudo tranquilo? O outro fator que eu vou destacar aqui é a vegetação. A vegetação ela vai influenciar por quê? Principalmente grandes concentrações de floresta, como a Mata Amazônica, no qual a floresta amazônica ela vai liberar algo chamado evapotranspiração. É como se fosse o suor das plantas. As plantas elas retiram a água do solo e ao processo delas fazerem toda a fotossíntese dela, ela acaba liberando gotículas de água pela folha. Toda árvore faz isso, toda planta faz isso. Só que uma planta só, uma árvore só, é muito pouco. No entanto, quando eu coloco milhões de árvores, milhões de plantas, como eu tenho lá na Floresta Amazônica, acaba se tornando um grande volume de água. E esse volume de água vai levar com que ocorra muita umidade naquele lugar. Então, um dos fatores que podem influenciar o clima é a vegetação daquele lugar. E por último, eu vou destacar as massas de ar. Como as massas de ar é um pouco mais complexas, mais complicado, eu peguei aqui separado. O que são massas de ar? Massas de ar são grandes porções de ar atmosférico, de ar, de vento, que está se formando próximo a gente. Só que essa massa de ar ela vai receber a característica de onde ela é formada. Digamos que essa massa de ar ela é formada bem aqui, no oceano, na zona tropical. Poxa, a zona tropical é calor. Oceano, ela vai receber muita umidade, porque está no oceano, um monte de água. Então, por esse motivo, essa massa de ar vai receber a característica de onde ela foi formada, que é o quê? Quente e úmida. Da mesma forma aqui, eu tenho uma massa de ar formada bem aqui embaixo, lá na Antártida, que eu vou chamar de Polar Atlântica. Essa massa de ar ela é interessante porque ela vai ser formada lá na Antártida. Qual a característica? Primeiro, frio. Muito frio lá. Segundo, ela vai ser seca, porque acaba que o gelo não vai liberar tanta umidade assim. Então imagina você, essa massa de ar seca e fria vem daqui da Antártica e encontra com a massa de ar quente e úmida vindo do Oceano Atlântico. Qual é o fenômeno que acontece quando elas se chocam? Chuva. Vai chover e vai chover muito. São aquelas grandes pancadas de chuvas que a gente acaba tendo às vezes no nosso dia a dia. Quando passa muito tempo com chuva, essas massas de ar aqui, entendeu? Que estão influenciando. No Brasil, eu tenho 5 massas de ar atuando. É claro que as massas de ar quente, elas vão ser mais fortes no verão e
e na primavera. Já as massas de ar frias, que só temos uma só, que é a polar atlântica, ela vai ter mais força no inverno e no outono. É por isso que, por exemplo, entramos no inverno esse final de semana. Todo mundo estranhou o calor. Ué, como assim? Estamos no inverno, estamos no calor. É porque essa massa de ar aqui, ó, polar, ela ainda está ganhando força ainda. Ela vai começar a ganhar força ao decorrer do inverno. E quando chegar mais para frente, aí sim que ela vai ganhar força. Todo mundo entendeu? Hein, galera? Sim. Professor. Beleza, então. Então vou passar aqui, hein? Professor, Oi, pode falar? aquilo O que slide você continua em fatores do clima. Eu só consigo ver esse slide e aparece que está desativado para economizar largura de banda. Então faz o seguinte, você vai sair da sua chamada e entrar novamente. E quando você entrar, você coloca largura de banda, acho que é reduzida, para diminuir, porque provavelmente a sua internet não está comportando a quantidade de dados que está chegando. Sai e entra e reduz a quantidade de banda, tá bom? Não precisa sair. Eu troquei de pessoa, tipo, eu botei uma pessoa aqui aleatória, em vez de eu olhar você, aí eu fui e voltei pra você, sua imagem voltou. Não, mas é melhor ela sair. Ela funciona mais facilmente, entendeu? Professor, Funciona. Professor, Oi. você pode voltar ao slide anterior, por favor? O slide anterior? Sim, qual é a dúvida? Obrigada, rapidinho. professor, é que você falou sobre o fator de vegetação, que às vezes a planta ela pingava uma gota d'água do nada. Não, ela Ontem pinga do nada, não. Pera aí, ó. Toda planta, seja ela uma árvore, a gramazinha, ela tem ela absorve a água. ela libera água, como se fosse o suor dela. Quando você corre muito, você não tem suor, e esse suor não evapora. A mesma forma que a planta, só que a planta não corre, né? Ela fica paradinha lá, toda bonitinha. Só que esse processo de fotossíntese dela, ela acaba liberando gotículas de água. Eu vou chamar esse processo de evapotranspiração. Esse evapotranspiração, eu vou estar liberando, a planta vai estar liberando gotículas de água para o ar atmosférico. Ela vai estar liberando a água, gotículas de água, como se fosse o suor dela, para o ar. Só que uma planta, um gramado, não influencia tanto. Elas continuam liberando. Toda planta faz isso. Se tiver uma planta na sua casa, ela está fazendo isso agora. Só que é muito pouco. É quase que a gente não consegue nem perceber. Pra você ter uma ideia. Só que quando eu pego uma floresta do tamanho da Amazônia, aí sim vai fazer diferença. Porque não é uma planta, não é porque é um gramado ou é uma árvore. Não, são milhares, são áreas muito, muito grandes. Então, só acaba sendo que muitas gotículas de água na atmosfera. E essas gotículas vão acabar formando nuvens. E essas nuvens vão precipitar em algum momento. Então, o ambiente desse lugar vai ser muito úmido. Deu para entender? Sim, professor, licença. Ontem aconteceu isso comigo. Eu tava com minha avó tava cuidando do jardim, ela tava sentada, aí do nada a planta começou a sair gota, começou a pingar em cima de mim. Não, geralmente a evapotranspiração, ela é muito, muito sutil. A gente não consegue perceber muito, não. Geralmente, claro que tem plantas e plantas, tá bom? Mas geralmente a evapotranspiração ela é muito sutil, a gente não consegue perceber. Provavelmente o que deve ter sido aí, que seja mais provável, seja uma gotinha de orvalho, porque conforme o orvalho à noite ele é formado, ele acaba sendo depositado nas folhas das plantas. E quando chega de dia, com o calor, esse orvalho ele se concentra e acaba, às vezes, a gente sentindo. Entendeu? Porque geralmente a evapotranspiração, a gente, seres humanos, a gente não consegue perceber no tato, assim. Porque é muita pouca água. Muita pouca água. Aula de geografia e de plantação, professor. É verdade. Vamos lá, vamos continuar que a gente tem muita coisa para falar ainda. Bom, a ação humana no clima. Infelizmente, o ser humano tem influenciado muito o clima do nosso mundo. Oi, pode falar. Eu não tô conseguindo ver o slide, só tá aparecendo a bolinha com o computador. Faz o seguinte, sai e entra novamente,
tá bom? Mas como eu falei, Tá bom. qualquer coisa, se não der certo, eu vou estar postando essa aula lá no YouTube, então você vai ver tudo lá, tá bom? Você revisa tudo lá de novo, Tá. tá tranquilo? Bom, vamos lá. Ok. Bom, a ação Obrigada. humana, ela tem sido muito prejudicial no clima e levado a diversos fatores, como, por exemplo, chuvas ácidas, ilhas de calor, aquecimento global. E sobre o aquecimento global, que sempre existe uma dúvida do efeito estufa e do aquecimento global. Eu quero falar especificamente disso, que é o quê? Primeiro, eu tenho o efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural e essencial à vida. Se não fosse o efeito estufa, no nosso planeta seria uma grande bola de gelo, não teria vida no nosso planeta. Então o efeito estufa, ele é legal e ele é natural, ele é essencial à vida. Mas o que é o efeito estufa? Por exemplo, quando, não sei se vocês já viram já, em lugares que fazem muito frio, eles têm tipo uma casa de vidro e um monte de plantação dentro. Mas o que é isso? É uma estufa. Ele serve para guardar o calor. Quer um exemplo bem tranquilo pra gente aqui? Quando você tá andando de carro com seus pais e vocês param em algum lugar. Aí vai, tranca o carro tudo direitinho e vai fazer o que você tem que fazer. Quando vocês voltam, dentro do carro não tá aguentando de tanto calor lá dentro. Tá mais calor lá dentro do que lá fora. Por quê? Porque os vidros do carro acabam fazendo como se fosse uma estufa. O calor entra pelo vidro, mas não consegue sair e fica sendo guardado ali e acaba esquentando muito o interior do carro, formando uma estufa. Ou, por exemplo, o salgado que vocês comiam lá na escola, ele ficava dentro de uma estufa, onde o que? Lá fora estava um ambiente mais tranquilo, mas lá dentro está calor, ele está guardando o calor. Então, a estufa, ele é isso. E a nossa atmosfera, ele faz com que fosse isso. A radiação solar entra, parte dela sai, mas parte dela fica preso no nosso planeta. A nossa atmosfera, ela vai estar agindo como se fosse um grande cobertor para o nosso planeta, guardando o calor. Deu para entender? O que eu quero que vocês peguem é o que? Efeito estufa é natural e essencial à vida. O que as pessoas confundem é com o aquecimento global. O aquecimento global, esse sim é ruim. Ele não é natural, ele foi produzido ou ele foi, como eu posso falar, aumentado pelos seres humanos, mas esse efeito... esse aquecimento global, ele prejudica o meio ambiente e ele é intensificado, como eu falei, pela ação humana através do que? Das poluições, da queima de combustível, do desmatamento. Então isso tudo acaba prejudicando o clima, o meio ambiente local. Aí eu tenho o derretimento das geleiras, eu tenho principalmente o desmatamento, porque o CO2 ele é um desses gases que acaba aumentando a concentração de radiação solar. É como se eu tivesse com vários cobertores sobre o nosso planeta, e a cada queima de uma indústria, de um carro, por exemplo, que eu ligo, que eu queimo combustíveis fósseis como petróleo, carvão ou gás natural, toda vez que eu queimo esses combustíveis, eu acabo engrossando, liberando CO2, e esse CO2 acaba engrossando essa camada, e essa camada acaba absorvendo e prendendo cada vez mais o calor que o sol libera pra gente. Então acaba ficando mais quente. Todo mundo entendeu essa parte? Hein, galera? Sim. Então, Eu entendi. o global ele é causado pelas queimas e poluição, é isso? Isso mesmo. Ele é intensificado pelas ações humanas. Aí, qualquer tipo de queima, qualquer coisa que eu estou queimando, seja um papel, seja eu estou desmatando e queimando as árvores, seja quando eu ligo o motor do carro, que é a combustão, os motores elétricos agora não, mas os motores, por exemplo, que precisam de combustão, como gasolina, gás, diesel, esses motores estão liberando CO2
CO2. Uma indústria, a chaminé de uma indústria, ela tá liberando CO2. Se eu pego junto um monte de lixo, gente, não faz isso não, hein? Junto um monte de lixo e queima, isso é ruim pra caramba. Eu acabo de lavar minha roupa aqui, boto no varal, vem o vizinho e queima. Rapaz, isso me deixa muito indignado. Por quê? Uma que tá poluindo o meio ambiente e tá poluindo aqui a minha roupinha. Então, ou seja... Professor, é sempre. A gente tá aqui na casa, começa a tacar fogo no lixo. Isso. Isso polui o ambiente e ainda me deixa irritado, por causa Então. que fica cheirando aquele lixo. Então, olha só, qualquer tipo de queima, ele acaba gerando o CO2. E esse CO2, ele é o gás, é um dos principais gases responsáveis pelo aquecimento global. Então, por esse motivo, eu acabo que prejudicando o meio ambiente e influenciando o aquecimento global. Tudo bem? Professor, Oi, pode falar. uma vez eu tava andando de carro normal, aí a minha irmã viu um cara, era um cara específico, não tinha ninguém, mas tinha saco de lixo, sofá, tudo pegando fogo. Aí minha irmã ficou assustada e começou a chamar minha mãe. Ela, mãe, tá pegando fogo. Aí minha mãe, que botaram fogo ali, não sei o quê. Isso é muito ruim, muito ruim mesmo. Bom, porque acaba ajudando o aquecimento global. Bom, agora vamos falar um pouquinho dos movimentos da Terra e vamos partir para o final. Bom, final não, estamos um pouco acima do meio, mas vamos lá. Os movimentos do nosso planeta. O nosso planeta tem diversos tipos de movimentos. Fala. É só uma perguntinha. Eu sei que não tá nada a ver agora com o conteúdo dessa daqui agora que você tá dando, mas eu tive uma dúvida nos fatores do clima. Eu fiquei com dúvida o que era maritimidade. Maritimidade é a proximidade de algum grande corpo de água. Um lugar que está próximo a algum grande corpo de água, como um lago muito grande, uma lagoa muito grande, o mar, a baía, por exemplo, ou seja, tudo isso vai influenciar o clima daquele lugar, ser um clima mais ameno, mais com a menor amplitude térmica. Tá bom? Professor, Oi. então o lugar que tem mais maritimidade, ele é mais úmido? É mais úmido, porque vai pegar a umidade daquele grande corpo de água, entendeu? Vai ser mais úmido e vai ter uma menor amplitude térmica. Tio, deixa eu falar. Tio. Oi, pode falar. Pode falar. Alô? Ô tio, Oi. você vai falar também você vai falar dos temas que a gente que vai cair Tudo isso aqui não é simulado? tudo isso aqui vai cair simulado. Essa revisão é para o simulado. Tá bom? Isso aqui tudo já falou já, isso é matéria velha. Isso aqui é matéria da expedição 3. Tá bom? Mas vamos continuar aqui então, vamos lá. Movimentos do nosso planeta. Gente, deixa eu acabar aqui, senão a gente não termina hoje. Espera um pouquinho. Eu tô querendo falar uma tampão, todo mundo se enfia na minha frente. Então fala então, filho. Fala aí. Eu comprei, meu pai comprou um termômetro que fica dentro dos lugares pra ver, né, a medida de quantos graus tá. Aí no dia fez 24 graus. Aí de noite tava exatamente 24 graus no quarto da minha mãe. E tipo, tava totalmente diferente, porque de dia não tava frio, mas também não tava calor pra mim. E lá no quarto dela tava assim, eu estava sentindo calor. E Mas isso aí vai entrar como a sensação térmica. Às vezes o clima tá uma temperatura específica, mas a nossa sensação térmica é diferente. Por exemplo, um grande exemplo é quando está na praia. Tá um calor muito grande. Só que, como vem vento do mar e vem vento tá sempre ventando e também tem sempre umidade, a sua sensação térmica é que esteja menos quente do que o normal e você acaba se queimando, entendeu? Então isso aí é sensação térmica, algo diferente do clima, tá? Aí não abarca a gente aqui. Bom, mas deixa eu continuar aqui com os movimentos do nosso planeta. Eu tenho que o nosso planeta exerce diversos tipos de movimento ao longo
normal. O natural dele, ele exerce diversos tipos de movimentos. Só que eu quero citar dois aqui que são muito importantes e acabam influenciando no nosso dia a dia. O primeiro dele é a rotação. Rotação é um movimento que o nosso planeta realiza em torno do seu próprio eixo, ó. Ele gira em torno de si mesmo e esse movimento vai durar aproximadamente 24 horas. Para ser mais preciso, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. E esse movimento ele é responsável principalmente pelos dias e pela noite, entendeu? Conforme ele vai girando no lugar que está voltado para o Sol, é de dia. No lado contrário, é à noite. E conforme ele vai girando, esses lugares vão alternando. Tranquilo? E o segundo movimento é o movimento de translação. Esse movimento o nosso planeta realiza ao redor do Sol. Esse movimento leva mais ou menos 365 dias e 6 horas. Para ser mais preciso, 365 dias, 5 horas e 48 minutos e 46 segundos. É claro que essa diferença ela vai ser compensada no ano bissexto, que quando eu vou juntar essas horas faltando e vou completar um dia, que é o 29 de fevereiro, que em 4 em 4 anos eu tenho 29 de fevereiro. Esse dia existe para corrigir o nosso calendário, porque a translação que o nosso planeta realiza em volta do Sol não é precisa, não é 365 dias certinhos. Tudo tranquilo? E esse movimento é um dos responsáveis pelas estações do ano. Juntamente com a inclinação do eixo do nosso planeta, ele é responsável pelas estações do ano. Pode falar? Em algum momento até hoje, esse movimento da Terra, ele passou um pouco da hora ou já diminuiu, deu uma parada na rotação, na translação? Não. Ele é constante. Isso aí vai ser diversos fatores da física, como velocidade, gravidade, e eu não vou saber te explicar isso de forma didática, que são questões de física, entendeu? Mas o movimento de translação é um movimento constante, tá? O que pode mudar aí é o eixo da Terra, porque, por exemplo, quando tem um terremoto muito forte, o eixo da Terra ele pode ser modificado em alguns graus, mas aí são efeitos muito esporádicos. Bom, vamos continuar. Professor, Oi. Eu consegui gravar todos os movimentos, consegui gravar os movimentos, saber qual é o maior, qual é o menor, pelo tamanho da palavra. Porque o de translação demora mais tempo. É verdade. E o de rotação demora menos. Eu quando era pequena, eu assim, eu uso até hoje. Eu nunca tinha visto nada. É uma boa dica. Boa dica. Não sabia dessa, não. Nunca percebi isso. Bom. Eu fico tentando achar uma forma pra tudo, pra poder gravar as coisas. Tá certo. Às vezes não dá, mas às vezes dá. Não, perfeito. Vamos lá. Forma da Terra. Bom, eu falei com vocês que o nosso planeta, pelo formato esférico dele, nosso planeta não é plano, por favor, pelo formato esférico dele, ele acaba sofrendo variação em sua temperatura ao longo da latitude, conforme eu tenho aqui, ó, nesses lugares onde recebe maior quantidade de temperatura de radiação solar, e aqui eu vou receber menor. Mas por que que no meio eu recebo maior e nos lados menor? Por quê? Pela inclinação, ó. Quanto maior é a exposição do raio solar, menor vai ser a quantidade de radiação que chega naquele lugar. Por exemplo, nas zonas tropicais, eu vou ter uma menor concentração. E com isso, eu vou estar recebendo maior quantidade de raio solar naquela área. E conforme eu vou passando, eu vou indo, por exemplo, para os outros
as outras zonas, as zonas climáticas, eu vou diminuindo essa quantidade de radiação solar. E com isso eu tenho que as chamadas zonas climáticas, aonde essa faixa laranja aqui, ó, eu vou chamar de zonas tropicais. São as zonas que recebem maior quantidade de radiação solar do nosso planeta. Já as amarelas são as zonas temperadas. É uma zona que vai ser bem equilibrada. Eu vou explicar um pouco mais à frente. E as zonas polares vão ser as zonas mais afastadas da linha do Equador, que vai receber uma menor quantidade de radiação solar. Vamos falar de cada zona? Primeiro, eu tenho as zonas polares. As zonas polares são as zonas, como eu falei, se encontram nas extremidades do nosso planeta. Eu conheço como zonas polares do norte e zonas polares do sul. E a característica principal dessa zona é o frio. Lá são baixas temperaturas durante todo ano. E essas zonas é interessante que elas geralmente fazem sol durante 6 meses e fazem tem noite durante 6 meses. Então eu tenho noites que duram 6 meses e tenho dias que duram 6 meses. São as duas características dessas zonas. Primeiro, fazem muito frio lá, as temperaturas são baixíssimas durante todo o ano e eu tenho dias muito grandes de 6 meses e tenho noites também muito grandes de 6 meses. Pode falar? Tá dando eco. É porque tem alguém com o microfone ligado. Tem como desligar o microfone alguém aí? Alguém tá com o microfone ligado. Ô tio, pra mim tá normal. Eu não tô escutando com eco, não. Deve ser porque tá com o microfone ligado. Todo mundo desliga o microfone. Eu também não escuto eco. Gente, todo mundo desliga o microfone aí pra ajudar aí. Vamos lá. Zonas temperadas. Mas meu tá desligado. Tá bom, meu filho. Tudo bem. Quem tá ligado, desliga. E quem tá desligado, permaneça desligado. Tá bom? Vamos lá. Zonas temperadas. Eu tenho que a zona temperada eu vou chamar de a zona equilibrada do nosso planeta. A principal característica dessas zonas é que as estações, elas são muito bem definidas. Olha só, eu tenho as 4 estações muito bem definidas ao longo do ano. Aqui, ó, é foto do mesmo lugar em estações do ano diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho o outono. Aqui eu tenho o verão. Aqui eu tenho primavera, ao contrário, primavera, verão, outono e inverno. Ou seja, as 4 estações. Eu consigo perceber cada uma dessas estações. Por quê? Porque é um clima muito equilibrado. Tudo tranquilo? Professor, Oi, pode falar. eu tenho uma pergunta. Pode falar. Por acaso, quando faz inverno na Terra, por acaso o Sol se afasta um pouco da Terra para poder deixar o clima mais frio, tirando os dias que tem sol como hoje, é claro, né? Não. Isso está ligado ao movimento de translação. O Sol, ele fica paradinho no canto dele lá. O Sol está parado. Quem vai se afastar ou se aproximar do Sol é o nosso planeta pelo movimento de translação, que não é um movimento circular, é um movimento quase que elíptico, é como se fosse um movimento quase oval. E também pelo grau de inclinação. Por exemplo, agora nós estamos no inverno, nós entramos no inverno, nossa estação é inverno. Então o hemisfério sul, ele está um pouquinho mais afastado do Sol. Ó, aqui eu tenho um exemplo do nosso planeta. Aqui, ó. Por exemplo, ó. Ah, não, aqui, ó. Não, aqui não. Professor, você não sabe o que aconteceu lá na casa da minha prima. Só um minuto só. Inverno, Deixa eu acabar de explicar aqui primeiro. Aqui. Por exemplo, ó, aqui, ó, digamos que o Sol tá vindo dessa área aqui, ó. Então, o hemisfério norte está recebendo uma maior quantidade de raio solar. Já o hemisfério sul, que nós estamos nesse momento agora, ó, tá recebendo uma menor quantidade. Por isso que eu falo que é inverno, porque está mais escondido. O nosso planeta, ele tá virado para o Sol de acordo para o hemisfério norte. O hemisfério sul está mais afastado. É por conta dessa inclinação natural
do nosso planeta em relação ao Sol que existe diferença entre hemisfério norte e hemisfério sul. Tudo bem? Professor, a Terra tem 23,5 de inclinação. Isso mesmo. Professor, Isso mesmo. minha Então, prima... Pode falar, Maria. quer dizer que a Terra também gira para frente, não só para os lados? E eu falei a vocês, a Terra tem diversos movimentos. Eu estou falando aqui dos dois mais importantes. Rotação, mais importante não, mas são os movimentos mais que a gente mais sente no nosso dia a dia. Rotação e translação. Essa inclinação que o nosso planeta ele tem é um tipo de movimento também, mas esse aí a gente não percebe, a gente só percebe nas estações do ano. Mas não é tão aparente assim. Tanto é que nós estamos no inverno e tá um sol de rachar lá fora. Entendeu? Professor, Tá bom, então. Obrigado, prima. professor. minha prima mora no sul, professor. Eu não sei se foi granizo, se foi gelo, mas eu sei, ela postou um vídeo lá no grupo que a gente tem do WhatsApp da família. Ela postou que começou a chover uma pedra branca. Começou a cair uma pedra branca começou a chover. Eu não sei se era granizo, se era gelo, mas É granizo, geralmente Tava sim, morto. é granizo. ela disse que é muito frio lá porque ela morava aqui, né? Aí ela foi pra lá há pouco tempo. Ela disse que lá é muito frio, você tem que tomar banho quente direto. E eu já Lá é frio, lá é mais frio do que quem está acostumado com o clima daqui, quando vai para lá sente muita diferença. Mas existem climas muito mais frios do que o do Rio Grande do Sul. Por exemplo, a Argentina mesmo tem climas muito mais frios. Bom, vamos eu continuar já fui lá. pro sul também. Vamos continuar aqui que o nosso horário já acabou já, o nosso horário. Bom, zonas tropicais, esse é o último. As zonas tropicais, a característica principal dela é a presença de altas temperaturas. Enquanto a zona polar eu tenho baixas temperaturas, nas zonas tropicais eu tenho que altas temperaturas, ou seja, faz calor durante todo o ano. Um exemplo agora, ó, inverno e está fazendo maior calor lá fora. Se fosse na zona temperada, o inverno aqui estaria praticamente nevando. Se não estivesse nevando, estaria muito, muito frio na zona temperada. Mas como nós estamos na zona tropical, é natural fazer calor no verão. Não é algo absurdo pra gente. Porque aqui faz calor durante todo o ano. Então, essa é a principal característica dessa zona. Ok? Bom, ficamos por aqui hoje. Qualquer dúvida que você tenha, reveja nosso vídeo novamente para fazer o simulado. Como eu falei, esse é uma revisão para o simulado da Expedição 3. Então, você, antes de fazer a prova, reveja novamente, veja que se ficou legal, se não entendeu. Se não entendeu, me manda uma pergunta pelo e-mail ou pela plataforma da Moderna que eu vendo, eu respondo você. Tá bom?